Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, porque estamos mais um dia na Tua presença. Mais um dia na Tua presença é mais um dia de glória na nossa vida, de graças recebidas. Obrigada, Senhor meu Deus, por essa oportunidade e por tantos desafios de sermos forjados a Ti estamos passando. Obrigada. Bom dia, meu irmão, minha irmã. As leituras que a igreja nos traz hoje, elas estão lá. A primeira leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo do 1 a 10. O salmo é o 109, entre parênteses 110. E o evangelho é o de Marcos, capítulo 2, do 18 ao 22. E como é maravilhoso esse caminhar com Cristo que nos leva a aumentar nossa fé. Não vou nem dizer entendermos mais, porque não precisamos entender a Deus para confiar nele, para aceitar que Ele é o nosso único Deus, que mandou seu Filho por nós. Não precisamos entender, precisamos sim confiar. E o Espírito Santo hoje toca no meu coração, a partir das leituras, que a salvação decorre da obediência. Não há salvação sem obediência a Cristo. Essa salvação que veio por nós, a exemplo de Jesus, que encontrou a salvação através da morte, ele foi obediente a Deus. Essa salvação entregue por nós, esse sacrifício entregue por nós e para nossa salvação, desde que sejamos filhos obedientes, como Jesus foi. A obediência, então, leva à salvação. E é muito importante pensarmos sobre isso, porque estamos vivendo tempos tão rebeldes, tempos tão ofensivos, tão agressivos dos valores de Deus. Vivemos tempos em que nem sempre Deus está no centro da nossa vida. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos como centro da nossa vida. E as leituras hoje vão nos inspirar que o sacrifício de Jesus, ele veio nos trazer salvação e ele veio por obediência. Tudo que houve na vida de Jesus, mesmo aquele tempo em que não temos relato na Bíblia, foi obediência de Jesus a Deus. E falarmos hoje em dia sobre obediência é um desafio. Vivemos um tempo de muita rebeldia, muita desobediência. E aí Jesus nos convida a pensarmos como estamos nós em relação à obediência. A salvação vai nos alcançar? É importante refletirmos sobre isso. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: eu só tenho hoje para amar. Por isso temos que ser obedientes desde já. Na primeira leitura aos Hebreus, o autor vai nos falar que o sumo sacerdote é Jesus Cristo, né? Então ele vai discorrer ali para o povo hebreu, esse povo que caminhou com Moisés, caminhou no deserto, caminhou direto com Deus, né? Esse povo estava ali, agora experimentando o cumprimento da promessa da vinda do Salvador. Então, o autor vai nos dizer que os sacerdotes, eles são constituídos como mediadores das coisas de Deus. Tem tradução que fala pontífice, tem tradução que fala sacerdote. O importante é que ele é um escolhido entre os homens para ser um mediador das coisas de Deus aqui. E aí a obediência tem a ver com isso? Claro que sim.
O sacerdócio foi um chamado de Deus para aquele homem, para servir ao Senhor com obediência. Portanto, também continuamos com o exemplo da obediência como inspiração para a nossa vida. Esses homens escolhidos por Deus, eles são escolhidos para se compadecer dos que ainda estão na ignorância, como nós, né? Como quando os que estão no erro, entendemos que eles também têm suas fraquezas. As fraquezas são parte da natureza humana. Jesus, ele teve momentos de tristeza, de fraqueza, pela porção humana dele. Mas ele era o rei, ele era o sumo sacerdote e ele se levantava para nos inspirar e entregar sua vida por nós. Então, o autor vai nos dizer que somente aquele que é chamado alcança esta honra. E Jesus, ele não se intitulou sacerdote, mas o próprio Deus o escolheu também como sacerdote, como sumo sacerdote, como aquele que ia ser o meio que Deus mandaria a nossa salvação. E foi o próprio Deus, né, que escolheu Jesus para a glória de ser o sumo sacerdote, no momento em que ele declarou, né, este é meu filho amado. Então, este é o escolhido para ser aquele que vai ter compaixão de todos e vai se sacrificar por todos. Esse é o papel do sacerdote ainda hoje, que se sacrifica e se dedica pelo outro. Temos erros? Temos, porque temos nossa porção humana, mas aquele que foi escolhido para ser nosso pastor, nosso sacerdote, entendendo aqui o termo usado sacerdote era o termo usado pelo povo judeu na sinagoga. Era aquele que tinha a honra, o sumo sacerdote, aquele que tinha a honra de entrar uma vez por mês no Santo dos Santos, né, para trazer as honras de Deus para aquele povo. E Jesus aprendeu a ser obediente porque ele era filho. Então, a salvação decorre da obediência, sim, a obediência de Jesus. Dela veio nossa salvação. E foi por meio de sofrimento, né? E quando chegou a consumação de tudo, ele tornou-se autor da nossa salvação eterna, para que todos nós possamos obedecer. Porque ele é o próprio sacrifício, ele não é mais o sacrifício feito pelo sumo sacerdote no templo, mas é Jesus se dando como próprio sacrifício por nós. Lindo, né? O Salmo vai dizer que, o rei Davi vai dizer através do Salmo, que Jesus, ele é Messias e ele é sacerdote. Ele possui a realeza e é o sacerdote para sempre. O único rei e sacerdote, e sumo sacerdote. O Evangelho vai falar de quando Jesus é questionado sobre o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não. Ele vai dizer, como jejuar se estamos diante do esposo em plena festa? Quando o esposo for retirado, aí sim eles jejuarão, porque não colocamos remendo novo, vida nova em roupa velha, não colocamos vinho novo em odres velhos, porque quando somos novos em Cristo, e tudo que é velho na nossa vida não nos cabe mais. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.